dando continuidade, nessa página aqui, gente, que é a página 168, onde começa a nossa atividade contínua, tá? Que aí vai até a 181, que eu pedi para vocês responderem as questões, valendo nota aí para vocês, tá, gente? Eu peço, por gentileza, que até sexta-feira vocês me enviem, tá bom? Porque eu preciso estar corrigindo no final de semana para estar colocando as notas para vocês, tá? Então vamos lá, olha só, gente. Para se ficou alguma dúvida, ok? Nessa página aqui, ó, o Brasil, uma nação moderna, fala sobre a questão em que o Brasil, né, já estava exportando, ele produzia aqui no país, exportava o café para a Europa a partir do Porto de Santos, tá? Então tinha os navios lá, né, que enviava para a Europa esse café, porque eles nunca produziram, né, a quantidade necessária para alimentar o país inteiro, tá? Então aqui ao lado nós temos a estrada de ferro, né? Ferro do Grão, no Pará, no Rio de Janeiro, tirado por volta de 1885. Essa estrada alcançava a Serra de Petrópolis e foi inaugurada em 1883. Era uma continuação da primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro de Dom Pedro II, batizada com esse nome em homenagem ao imperador, tá? Então, a partir daqui começou-se a modernização no nosso país, tá? E aqui tá falando um pouquinho dessa questão de modernidade. O termo vem de moderno, né? São coisas novas, recentes. Então, essa modernização do nosso país, né? Aqui a gente começou datada de 1801 a 1900, né? E onde essas coisas todas foram desenvolvidas, onde começou-se a ter fábricas, como eu mencionei no outro vídeo, tá? Então, o Brasil estava buscando a modernidade e o transporte ferroviário era visto como uma das marcas deste processo. Tá bom? Aí, a partir daí, a gente tem aqui duas questões, que eu já falei para vocês que somente respostas, tá bom? Aqui eu acho que não tem nenhuma dificuldade, né? Que além das estradas de ferro, outras coisas poderiam ser associadas à ideia de modernidade. Eu acabei de falar um pouquinho disso para vocês. E nos dias de hoje, o que é associado à ideia dessa modernidade, né? A gente tem muitas coisas que, inclusive, a gente está utilizando agora nessa pandemia, tá? Então, deve estar bem fácil. Depois nós temos aí Dom Pedro II e a modernidade. Então, ele tinha um objetivo, né? Então, ele queria deixar, né? Ele queria mostrar que o país estava aberto às novidades tecnológicas, tá? Então, a partir daí, né, ele quis abrir o nosso país, tá? Para que viesse essa modernidade. Uma dessas novidades foi a fotografia, tá? Aquela fotografia que vocês viram em preto e branco. A partir daí, vocês terão que ser um historiador. E vocês vão observar estas imagens e vão dar a opinião de vocês observando as imagens, tá, gente? De acordo com estas imagens, ok? Bem fácil aí, tá bom? Depois aqui, vimos que no século XIX foi marcado de muitas mudanças. Na sua opinião, as pessoas que apareciam nas fotos, né? Essas pessoas que estão nessas fotos, elas foram beneficiadas? Né? Porque aqui, ó, nós temos índios e temos negros, né? Gente, vocês têm que pensar em toda essa questão do que aconteceu desde a colonização lá, que os índios foram escravizados, depois que vieram os negros. Vocês têm que pensar nesse contexto geral, tá? E não dar aquela resposta assim, não. Por quê? Porque são negros e índios. Mas por quê? Tá bom, gente? Então, vocês têm que pensar um pouquinho para responder isso aí, tá? O Brasil dos imigrantes. Então, a partir daí, como já foi mencionado, o nosso país começou a ter imigrantes. Esses imigrantes, né, eles são de origem europeia, tá? E aí, eles vieram para cá e começaram, sim, a trabalhar, tá? Com o tempo, o governo brasileiro passou a apoiar essa imigração. E foram criadas e divulgadas propagandas feitas para atrair esses trabalhadores. Então, olha só, Navin Partenenza
tutte le settimane dal Porto de Genova, tá? Então, aqui, ó, para você vir para o Brasil. Então, uma propaganda de que aqui, incentivando que aqui no nosso país, nós tínhamos trabalho para estas pessoas que queriam vir deste país, né? Aqui, né? No caso, o Porto de Genova, né? Aqui a gente tem uma explicaçãozinha, ó, que são dos italianos, tá? Navios que pertencem... Os navios, eles partem todas as semanas do Porto de Genova. Venham construir seus sonhos, tá? Então, ele estava falando, na propaganda, tá dizendo que aqui seria um lugar de sonhos construídos, né? Se viesse para o Brasil, isso poderia ocorrer, tá? E também aí, a partir deste folheto, vocês vão responder essa questão, né? De acordo com o folheto da propaganda, o que era prometido. O que ele está prometendo aí? Né? É fácil. Essas promessas eram cumpridas quando chegavam aqui? Nosso país estava tão bom assim? Ele estava dando essa infraestrutura para essas pessoas? Né? Então, vamos pensar aí, tá? Raça, uma ideia superada. Tá? Existem teorias científicas que defendiam que os seres humanos pertenciam a diferentes raças, o que contribuía para a manutenção de uma sociedade muito desigual no Brasil e em outros lugares, tá? Então, a partir daí, o conceito, né, de racismo começou-se a ser, né, levantado, tá? E aí, ó, nós temos aqui, afrodescendentes e indígenas sofriam a discriminação da cor, né? Que é algo que ainda temos, assim, bem forte aqui. E os europeus de pele clara tinham incentivo político para vir para o nosso país e ainda trabalhar, né? As coisas aí já estavam muito contraditórias, né? Apesar de os escravos, né, os negros não estar, né, tanto nessa escravidão mais, já está começando a se trabalhar contra isso, também não tinha emprego para eles, né? Então começou-se a acreditar, né, que existiam pessoas superiores, tá? E existia o interesse de embranquecer a sociedade. Então, gente, houve essa questão dos cientistas quererem... acho que as pessoas, né, queriam ser embranquecidas, né? Só que aí... a gente já viu, né, que hoje em dia os cientistas sabem que essas características, né, de cor da pele ou dos olhos, que é a composição e o funcionamento do corpo de todos os seres humanos, são parecidos. Mas o que muda é só a cor da pele ou dos olhos, tá? Não muda-se outras coisas, só isso. Apesar do preconceito, no final do século XIX, era comum que afrodescendentes e imigrantes trabalhassem juntos na lavoura de café, realizando as mesmas atividades, né? Então, quando esses estrangeiros chegaram aqui, né, esses imigrantes chegaram aqui no nosso país, eles não tiveram um tratamento também assim tão melhor, né? Porém, eles eram vistos, né, melhor por conta da cor da pele, tá? Porque o negro, né, até hoje a gente tem aí essa questão muito forte do racismo, ok? Então, aí, a partir daí, nós vamos responder as questões, né? Que tá falando sobre racismo, tratamento desigual, injusto, e aí a gente tem, né, o artigo 1º. Serão punidos na forma de lei os crimes resultantes de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência natural, tá? Esse artigo diz que não se pode, né, ter esse preconceito contra nada, contra ninguém. Porque cada um é de um jeito, cada um pensa de uma forma. E a gente já discutiu muito isso em aula. E a partir daí vocês vão responder se essa lei é respeitada. E você vai responder de acordo com o seu ponto de vista. Ok? Então vamos lá, um Brasil de muitas culturas, né? Como estes imigrantes vieram, né, de lá, da Europa. Quando eles chegaram aqui no nosso país, né, eles ficaram em algumas determinadas regiões, né?
E aí nós tivemos italianos, portugueses, espanhóis, alemães, sírios, libaneses e turcos, né? Ali, ó, já no século XX, a partir de 1901, né, até 2000. Que, né, foi essa época que vieram também em grande número os japoneses, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dessas pessoas que estão aqui no nosso país em geografia, né? Dessas regiões, né? E até falamos lá sobre a questão da liberdade, né? Que lá nesse bairro tem os japoneses em maior concentração. Por quê? Eles começaram a formar comunidades ou colônias, né? Que aí eles podiam manter a sua identidade. Então eles vieram de lá e trouxeram também as vossas culturas, tá? Então nós temos aqui os portugueses, tá falando, né, um pouquinho da questão dos portugueses. Depois nós temos falando sobre os japoneses, em que anos eles chegaram, né? E o lugar que eles se estabeleceram, né? Aqui em São Paulo, né? E tá falando sobre aqui, ó. Até hoje, o Brasil tem a maior comunidade de pessoas de origem japonesa fora do Japão. Olha só que legal. Então, também vieram muitos, né? Tá falando aqui, mostrando aqui a festa da comunidade japonesa no bairro da Liberdade, que eu acabei de citar. Os alemães, tá? Que a gente já falou, que estão ali mais concentrados nos estados do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá bom? Muitos alemães foram também para a região sudeste, principalmente ali no Espírito Santo e aqui em São Paulo. Italianos, tá? Os italianos, eles ficaram muito aqui em São Paulo. Nós temos também, né, o bairro do Bexiga, que temos muitos italianos. Sírios, libaneses e turcos. Era comum, né, confundir essa nacionalidade deles, tá? A maior parte deles se encontrou em comunidade na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Onde se dedicavam ao comércio, né? Até hoje a gente tem muitos desses que vieram, né? Ali no centro de São Paulo, na 25, né? Onde trouxeram a sua cultura e aí começaram a crescer aqui no nosso país, tá? Aí aqui também, né? São respostas mais pessoais, tá perguntando se você tem algum familiar conhecido que nasceu em outro país e hoje mora no Brasil, né? Você tem alguém da família, tá? E aí vocês irão responder. Depois, né? Vocês terão a ficha de perguntas da folha 15 do material de apoio. Vocês vão entrevistar um familiar ou um amigo que seja descendente de imigrantes, tá bom, gente? É tudo muito bem fácil, tudo muito bem simples, tá? Aí nós temos, ó, o Zoom cultural, recordando a imigração. No Zoom cultural vai dar um apanhado geral dessa imigração, dessas nacionalidades, dessas crenças, tá? E tudo isso ajudou a transformar o nosso país, tá? Então, o nosso país é um apanhado de tudo isso, né? Nós temos muito englobado na nossa cultura, a cultura afrodescendente, que nós estudamos lá em artes, lembra? Que a gente estava falando de capoeira, muitas coisas assim, tá bom, gente? Então, olha só, nós temos aqui fotografias de famílias. São um dos registros mais comuns e interessantes para recordar a imigração, né? Porque essas pessoas vieram para cá com as suas famílias para tentar algo melhor, tá? Alguns vieram antes e trouxeram as famílias depois, tá? Mas eles carregam sempre a sua história, a história do seu país, né? A história de como viviam e trouxeram assim para cá essa cultura, tá bom, gente? Aqui, ó, nós temos uma família libanesa, uma família italiana, olha, veio a família inteirinha para trabalhar aqui no país, tá? Falando nisso, você conversou com sua família e conhecidos que sejam descendentes de imigrantes, não é mesmo? Reúna-se com mais 2 colegas e compartilhe estas informações que você descobriu, tá? Então, essa informação já vai ser compartilhada, né, de acordo com o que vocês fizerem. Que contribuições os alemães, os libaneses, os japoneses e italianos que vieram para o Brasil deixaram para a nossa cultura? É simples, né? A gente já falou sobre essa questão de cultura. Escolha uma fotografia dessa página anterior, ou da anterior, e imagine quem são os personagens. Porque eles podem ter vindo para o Brasil, tá? Então aí vocês vão pensar, vocês vão escolher uma dessas fotografias, vão me dizer
diante destas pessoas? Por que vocês acham que elas vieram até o nosso país? Ok, gente? Eu vou encerrar esse vídeo daqui, porque senão fica muito longo, tá? Gente, ó, na descrição eu vou estar deixando cada página para que vocês possam consultar se tiver algum tipo de dúvida, tá bom? Beijinhos!